Nós vamos conversar com a doutora Fabiana Dário, que é dermatologista e pertence à Sociedade Brasileira de Dermatologia, para falar para a gente quais são os recursos existentes hoje na dermatologia para manter a beleza da mulher com o passar dos anos. Existem vários recursos, né? Os mais tradicionais, que todo mundo já conhece, mas que estávamos conversando que ainda existem dúvidas, como a toxina botulínica e os preenchimentos de ácido hialurônico, até os aparelhos para melhorar a qualidade, textura de pele, que são os lasers, as luzes intensas pulsadas, e aparelhos atualmente até para flacidez da pele e do músculo, que são as radiofrequências, os ultrassons microfocados. O que a toxina botulínica faz? As mulheres têm muitas dúvidas, algumas confundem. O que a toxina faz exatamente no rosto? A toxina é um tratamento, a toxina botulínica é um tratamento de relaxamento muscular. Nós colocamos em músculos que provocam rugas de movimento. Isso provoca um relaxamento dessa musculatura e, consequentemente, você vai ter uma atenuação dessa ruga. Se a ruga está muito profunda, ela atenua, mas pode ficar um pouquinho visível. Se a ruga é bem superficial, ela desaparece por completo. E por que a gente tem a impressão que o rosto sobe um pouco, a sobrancelha sobe? Faz parte disso também? Depende da forma de aplicação. Então, existem pontos que são feitos para dar uma elevação no rosto, sim, uma abertura no olhar, uma atenuação do sorriso, sem mudança do sorriso de preferência. Então, depende do ponto, depende do que o médico quer fazer naquele rosto. E tem um período que isso dura, é igual para todas as mulheres? Metabolismo sempre é individual. Eu brinco que tem pessoas que fazem regime e emagrecem rapidinho e outras não, demoram, né? Então, a mesma coisa acontece quando a gente aplica uma toxina botulínica. A média de duração é uma média de 6 meses. Eu brinco com as pacientes, eu falo o seguinte, colocou a toxina, o resultado final vai ser em torno de 2 a 4 semanas e a gente vê como ficou. Tem vezes que ele vai se movimentando para dar o resultado final nesse período. Durante 3 meses, mais ou menos, vai estar daquele jeito. A partir do 4º mês, as terminações nervosas elas começam a se formar novamente. Então, o paciente vai ter uma facilitação de movimentação, que com 5 meses aumenta. E na maioria da população humana, com 6 meses, volta a 100%, que é quando as pessoas costumam voltar aos consultórios para ser avaliadas e verem a necessidade ou não de uma reaplicação. E dessa forma vai se reeducando a musculatura e fazendo com que as rugas não se formem ou se atenuem. Muitas mulheres e homens confundem a toxina botulínica e o ácido hialurônico, que é feito para o preenchimento. O ácido hialurônico é outra coisa e ele tem outra razão de ser. Na verdade, eles se complementam. Então, como eu falei, a toxina botulínica é para a ruga provocada por movimento. Ácido hialurônico é para preencher o que se perdeu. E é o que a gente tenta falar para os pacientes. O certo seria repor o que se perdeu. Então, olhando para um rosto que derreteu, os sulcos, as pessoas falam muito de bigode chinês. Então, aonde perdeu-se ácido hialurônico, existe a possibilidade de se recolocar um pouco de ácido hialurônico e melhorar as rugas que a gente chama de rugas estáticas, rugas por perda de volume. Então, o preenchimento, como o próprio nome diz, preenche o que se perdeu. E o ácido hialurônico também dura um tempo, depois ele é absorvido pelo corpo? Perfeito. O ácido hialurônico, ele é uma substância reabsorvida pelo próprio organismo. Aí vai depender da marca que está sendo aplicada. Algumas duram mais, outras duram menos, vai depender da técnica que está sendo aplicada. Então, tem uma série de coisas que fazem com que ele dure mais ou menos. E é interessante a gente entender, até para perguntar para o médico o que está sendo aplicado. Algumas substâncias são diferentes, algumas não saem mais e a pessoa... O paciente precisa ficar atento e perguntar sempre para o seu médico o que está sendo usado, né, doutora? Eu concordo. Eu acho que existem preenchedores que a gente chama de definitivos e os não definitivos. Alguns médicos trabalham com os definitivos, que são preenchedores que vão ficar naquela região que foi aplicado. E outros não, que conforme eles vão sendo metabolizados pelo organismo, eles vão saindo. Aí dali a 1 ano, 1 ano e meio, 2, dependendo do paciente, se reaplica novamente e vai seguindo o processo de envelhecimento do próprio rosto. As necessidades que o rosto começa a ter a partir do tempo, né? Doutora Fabiana Dário, muito obrigada. Nada como entender, né? Porque quando a gente entende, cuida melhor do nosso corpo e pergunta, sabe até perguntar. Porque para perguntar você precisa ter um mínimo de base. E aí você cuida melhor do seu rosto, do seu corpo. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia.